paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre cada um de vós. Irmãos, queria primeiramente glorificar a Deus mais uma vez por estar tendo essa oportunidade de falar com vocês, animar seus corações e dizer que vai passar, está muito próximo a nossa vitória. Persevere. E é na palavra de Deus que nós encontramos conforto para essas situações que nós passamos. E temos que aprender com a experiência dos nossos antepassados, com a experiência aqui que nós buscamos na Bíblia, o que devemos fazer, o que devemos fazer para encarar esse futuro, que muitas vezes se apresenta para nós como algo muito difícil. E na verdade, assim o é. Mas nós temos quem está conosco, que é muito maior do que todos os problemas. Lembre-se que Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você. E o seu sangue não foi derramado em vão. Então eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra abençoada que está aqui no livro de Êxodos. Êxodos 2:23. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles, lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Novamente a gente encontra o povo de Deus sendo afligido. Novamente a gente encontra o povo de Deus passando por uma situação muito difícil. E depois da morte daquele rei, o faraó que desejava matar, aqui nós estamos falando de Moisés, na parte que o povo de Deus estava no Egito, o povo de Deus começou a suspirar e começou a lembrar ou achar que algo iria mudar para eles, achar que algo ia melhorar. Mas a situação deles, com o passar do tempo, não estava melhorando. E eles passaram a gemer e a clamar ao Senhor. Mas eu queria ambientar vocês para o passado, para que vocês possam entender a que ponto isso chegou. Lembra da promessa da terra que mana leite e mel, que foi dada ao povo de Deus? Essa promessa provavelmente já havia se perdido ao longo desses anos. E por que havia se perdido, irmãos? Vamos para o princípio, quando José chamou o seu pai e os seus irmãos para morar em Gósen. Quando ele chamou para morar naquele lugar era próspero, era frutífero, era algo muito aprauzível e existia fome em Israel, existia fome em Canaã. Então todos eles foram convidados a trocar a antiga terra que mana leite e mel por algo muito melhor. Migrem dessa sua terra, fiquem aqui debaixo no meu país, eu vou deixar uma terra no meu país para vocês. Só que isso era algo passageiro. Lembre que os 7 anos de fome do Egito, as 7 anos de escassez que José guardou e depois viriam os 7 anos de fome, ao final, na verdade, era para eles terem retornado, não tem mais nada, mas eles foram, o Egito serviu para que o povo de Deus se multiplicasse. Foi um local seguro para que eles pudessem se multiplicar, frutificar e pudessem crescer em número. Só que naquele momento, ninguém pensava em voltar para Canaã, porque estava todo mundo bem, estava tudo dando certo, estava tudo muito bom. E o que aconteceu foi que o povo foi se acostumando com o Egito. E eles foram crescendo, e foram ficando mais fortes, e foram melhorando, e foram galgando posições, ocupando espaço, ao ponto da própria Bíblia dizer que eles ficaram numerosos e até mais fortes do que os próprios egípcios. E o rei disse, olha, esse rei que assumiu, começou a perceber que eles eram numerosos e fortes. E começou a vir com todas aquelas atitudes para destruir o povo de Deus. Primeiro, tentando matar as crianças no seu nascimento, só deixando as meninas. E depois decretando uma lei dizendo que nenhum mais menino hebreu poderia viver. Então o povo de Deus estava sendo afligido. Foi nesse momento que nasce Moisés. E a questão de Moisés ser levantado naquele momento, Deus ter o guardado, ele ser criado pela filha do faraó,
Ele passa 40 anos dentro do palácio aprendendo tudo sobre os egípcios. E de repente ele vai fazer uma visita ao seu povo, porque ele sabe da sua linhagem e consegue ver a opressão e a humilhação que seu povo passa. Defendendo um patrício, um irmão seu, ele mata um egípcio e começa toda a sua perseguição e ele vai para Midian. Então, da chegada ao Egito, da família que José convidou, até esse momento aqui é em torno de 400 anos, meus irmãos. Foram 400 anos de bênçãos, na primeira parte, de prosperidade, que se naquele momento até Deus os chamasse para sair, provavelmente ninguém queria, porque estava todo mundo bem, estava tudo muito bom, eles estavam progredindo, estavam prosperando. É só você trazer essa parte para vamos fazer uma analogia para nossos tempos de hoje. Surge uma oportunidade para você ir para os Estados Unidos trabalhar e ganhar dinheiro. Quando você vai para lá, a maioria das pessoas que vão, quando prosperam, eles não retornam, eles ficam lá. E por quê? E se você perguntar a eles, por que você não volta para o Brasil? Eles vão dizer assim, o que é que eu vou fazer aí? O que é que eu vou fazer aí se eu estou bem aqui? Mas Deus tinha uma promessa com aquele povo. O Egito não é lugar do povo de Deus. O Egito não é local para você ficar. O Egito, você vai passar um período por ele. E as pessoas e o povo de Deus tinham que saber disso. E a estratégia de Deus para que a sua palavra venha se cumprir, e que nós sabemos que a palavra do Senhor e a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, foi depois desses 400 anos, começou a tirar o conforto, começou a tirar a prosperidade, começou a tirar as coisas que beneficiavam o povo de Deus. E se levanta um faraó agora para o afligi-lo. É como o ninho da águia. Quando a águia vê os seus filhos naquele ninho, quando a águia vê a situação do ninho e vai cobrindo o ninho com suas penas e deixa tudo acolchoadinho, mas por baixo daquela pena existem os espinhos, os galhos das árvores, o ninho que ela fez, e ela vai amaciando aquilo tudo, e os seus pequenos ficam lá dentro. E ela alimenta na boca, vai dando de comer, e aqueles filhotes vão crescendo, e ela vai alimentando, vão crescendo, ela vai alimentando. E quando a águia percebe que seus filhotes já estão em preparo, já estão em condições de começar a voar, ela começa aos poucos e tirando o conforto dos seus filhos. Vai tirando as penas, vai tirando as palhas, e começam a aparecer o que, irmãos? Os espinhos, os galhos, os incômodos. E quando a gente começa a ficar incomodado, nós temos que o quê? Nos mexer, nos movimentar. Ninguém é afligido, ninguém é massacrado como aquele povo e queria ficar naquele local. E eles tinham uma solução, apenas uma, que era clamar ao seu Deus, porque existia uma promessa de que eles iriam para a terra que mana leite e mel. O Egito não era o lugar deles ficar. O Egito não é o lugar para mim e para você ficar. Esse local que eu e você nós nos encontramos nesse momento, muitas vezes passando dificuldades, passando aflição, com medo, com ansiedade, não é o local para você ficar, mas é a estratégia de Deus para lhe tirar da zona de conforto que você estava. É só você fazer um retrospecto de como estava a sua vida antes e como está agora. Foi a estratégia que Deus fez para que eu e você possamos nos movimentar e possamos cumprir a vontade do Senhor. Muitas vezes eu não quero fazer a vontade do Senhor involuntariamente, ou você também não quer, porque nós temos os nossos gostos, nós temos as nossas vontades, nós temos os nossos planos, e muitas vezes esses planos não coincidem com o plano de Deus. Mas eu quero dar uma notícia para você. Você pode até fazer planos, agora quem vai executar e quem vai lhe encaminhar é Deus. E os seus planos não vão prevalecer sobre o plano de Deus. Estávamos muito bons, estava tudo bem, tudo correndo bem, estava tudo ótimo, estávamos levando a nossa vida, estávamos caminhando, e de repente veio esse vendaval, e de repente veio essa tribulação, e de repente veio essa situação. Estratégia de Deus para tirar você da zona de conforto.
Aquele povo passou a gemer e a clamar ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus ouviu o lamento deles e lembrou da aliança que fizera com Abraão, com Isaac e com Jacó. Você tem uma aliança com Deus? Você se lembra? Você se lembra que você fez uma aliança com Deus? E Deus não esqueceu. Agora, se você está achando que está tudo bom, que está tudo ótimo, Deus vai deixar você do jeito que você está. Ele tem um propósito para a sua vida e para a minha. Não é necessário muitas vezes que Deus nos dê uma sacudida e que, na verdade, nos tire um pouco daquela situação que nós estávamos. Assim, Ele fez com o povo egípcio. O povo de Deus no Egito. Você e eu estávamos nos acostumando com o Egito. Estávamos acomodados com a situação que estávamos. Tínhamos os nossos próprios planos, os nossos próprios desígnios. Mas Deus é o Todo-Poderoso, é o onisciente, onipotente e onipresente. É Ele quem vai conduzir as nossas vidas, a partir do momento que nós entregamos a vida a Ele. É como se a gente usasse o livre-arbítrio. Todas as pessoas têm esse livre-arbítrio, mas os servos do Senhor, infelizmente, aqueles escolhidos, têm que fazer a vontade de Deus. Não é que eu não tenha livre-arbítrio, ou você não tenha livre-arbítrio, mas nós abrimos mão. É como se o Senhor nos fizesse um convite e nos desse um comando. Você seria capaz de desobedecer? Eu seria capaz de obedecer? Não, irmãos. É melhor obedecer ao Senhor. É melhor nós estarmos no centro da vontade de Deus, porque é o melhor lugar para eu e você ficar. Mas, pastor, não seria mais simples se Moisés, ele já dentro do palácio, criado na sabedoria do faraó, dos egípcios, conhecendo tudo, Deus o levantasse ali e ele destruísse faraó e pegasse o seu exército e libertasse o povo pura e simplesmente? Irmãos, poderia ser fácil. Poderia ser até mais fácil e mais rápido. Mas a glória seria dada a quem? A quem você estaria glorificando nesse momento? Pelaquela saída, pelaquela libertação sobrenatural. A quem você estaria glorificando naquele momento? Pelaquele feito de passar pelo Mar Vermelho? Por Moisés ou por Deus? Ou Deus? Deus não dá a glória dele a ninguém. Se Moisés tivesse lutado, tivesse matado o faraó, tivesse tirado ele do trono e desse um comando no Egito que todo o povo seria liberto e iria embora, a glória seria do Deus Todo-Poderoso ou do Senhor? Você entende porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável? Eles ainda tinham um prazo a se cumprir. E o Senhor, nosso Deus, demonstrar que Ele sim é o Deus Todo-Poderoso. Ou você não acha que os egípcios também tinham os deuses dele? Ou você não acha que os deuses dos egípcios, constantemente, eles faziam menção a ele em humilhação ao Deus Todo-Poderoso de Israel? Porque os hebreus se encontravam naquela situação de escravidão. E eles alegavam isso ao Deus que era fraco, o Deus dele que era fraco, e o egípcio que era forte. Então Deus precisava provar que ele era Deus. Quando ele manda Moisés a Faraó e aos seus irmãos se apresentar como um libertador para tirar aquele povo, a primeira coisa que Moisés disse: eu vou dizer o que a eles? Quem me enviou? E simplesmente Deus, na sua onipotência, diz a eles que eu sou o enviou. Eu o sou, o Todo-Poderoso, o Javé, aquele que vai libertar o povo com mão forte. E deu algumas estratégias para Moisés, para que ele pudesse demonstrar o poder de Deus naquele momento e ser ouvido, primeiramente, pelo seu povo e depois por Faraó. Mas Deus também disse a Moisés: ei, eu tenho o coração e as vontades de Faraó na minha mão. Você vai fazer os prodígios e milagres, mas eu endurecerei o coração de Faraó, para que não lhe obedeça, para que o Senhor pudesse provar
que ele era o Deus Todo-Poderoso de todo o mundo. Essa passagem do livro de Êxodos é muito rica, irmãos, porque muitas vezes nós, antes de servirmos ao Senhor, a gente já ouviu falar de alguns falsos deuses que tem a rainha do mar, a rainha do céu, o Deus da floresta, o Deus das águas, o Deus do fogo. E Deus simplesmente, ele é Deus de todas as coisas. Nenhum Deus da água, do fogo diz que formou o homem. Ninguém diz que criou. Nenhum desses falsos deuses se titula como criador do homem. E o Senhor, quando Moisés o questiona, dizendo: Senhor, eu sou pesado de boca, pesado de língua. E ele diz assim: Moisés, quem fez o homem? Aleluia. Ele começa a declarar que ele é o Deus Todo-Poderoso e que todas as coisas estão debaixo da sua potente mão e que ele está atento a todas as coisas. E é preciso que eu e você dobremos os nossos joelhos, colocamos as nossas orações aos céus, aos clamores ao Senhor e os gemidos, para que ele do céu possa ver nossa aflição e mandar o escape, e mandar a libertação para o seu povo, e tirar a humilhação e o opróbrio que eu e você estamos passando, para livrar as nossas dificuldades, irmãos. Irmãos, nós temos uma arma poderosa que é a oração, e que muitas vezes nós estamos deixando de lado. Eu não sei se vocês perceberam isso, no começo de toda a tribulação, nós somos mais ferrenhos, nós somos mais aguerridos, nós estamos mais voltados ao Senhor buscando, e já se passaram 3 meses, eu quero dizer para você, e eu tenho percebido isso, que a fé muitas vezes está começando a esmorecer, mas está muito próximo da nossa vitória. Não desanime, não esmoreça, pelo contrário, aumente a sua fé, aumente a sua convicção da vitória, porque a vitória está chegando. Nada dura para sempre, e essa situação que eu e você estamos vivendo vai passar. Essa situação que a igreja do Senhor está vivendo vai passar. Essa situação de restrição vai passar. Eu quero animar você que isso já está chegando ao fim. Simplesmente persevere. Faça aquilo que Deus colocou no teu coração. Não deixe que as más notícias venham envenenar o teu coração. Não deixe que muitas vezes o irmão possa trazer para você más notícias e aquilo magoar e esmorecer. Pelo contrário, confie no Senhor. Quem confia no Senhor não perde o seu tempo. Quem confia no Senhor não fica desacreditado. Porque eu e você, nós temos uma aliança. Essa aliança foi feita no altar do Senhor. Uma aliança que foi confirmada na cruz do Calvário. Com aquela oportunidade que o Senhor derramando o seu sangue puro e carmesim para me salvar e lhe salvar. Chegou essa mensagem, o Evangelho do Reino de Deus para nós. O Evangelho do Senhor Jesus que foi trazido para mim e para você, para me salvar e para lhe salvar. Isso é um momento de alegria, porque nós estamos aqui buscando conforto na palavra de Deus para essas situações. E a gente vê que a situação que aquele povo estava passando era muito pior do que a minha e a sua, irmãos. Hoje, querendo ou não, as pessoas que estão sendo mais afligidas estão recebendo ajuda social da igreja, ajuda social do governo. E naquele tempo não tinha nada disso. Naquele tempo era chicote, era ordem e trabalho forçado. E o povo de Deus começou a clamar e a buscar ao Senhor. E a Bíblia diz que os gemidos e clamores, pelo suspiro do povo, porque morreu o rei que queria matar a Moisés, tudo é feito, tudo é formoso ao tempo de Deus. Foi preciso o rei que tentara matar Moisés, por ele ter matado um egípcio, ter morrido, para que Deus dissesse: Moisés, o seu descanso acabou, o seu processo aí em Midian acabou. Lembre que eu levantei você e salvei você, para que você fosse o libertador, eu usasse você como instrumento para libertar o meu povo. E Moisés, de bom grado, de pronto atendimento, se colocou na posição. Você também é um instrumento nas mãos de Deus. Basta você e eu se colocar. E o que é que você está esperando? E o que é que você está se colocando? Como é que você está se colocando para o Senhor? Você está colocando o seu coração voluntário? Ou você já está começando a analisar: não sei se vou, não sei se fico, não sei se devo? Não, irmãos. Você é um instrumento nas mãos do Senhor. E o Senhor quer usar a mim e a você para isso. E aquele povo começou a suspirar pela morte do rei. Porque quando o rei morreu, eles começaram a dizer: será que vem outro rei melhor? Será que vem outro rei pior?
E Deus ouviu aquele gemido, ouviu aquele clamor e impulsionou Moisés e pegou Moisés de Midian e começou a mostrar os prodígios e milagres. Moisés, agora eu tenho uma muito grande obra a fazer através de você. Eu vou usar você, Moisés. Eu vou usar você para libertar meu povo. Eu vou usar você para tirar meu povo. E o meu nome será glorificado. E você sairá com meu povo e irá para o deserto. E irá fazer sacrifícios a mim. E irá me adorar no deserto. E todo o povo saberá que eu sou o Senhor. Aleluia. E Moisés pegou aquela missão, irmãos, e você já sabe da história. Ele foi usado para praticar e para demonstrar os prodígios, as 10 pragas. E Deus endureceu o coração. Então não fique pensando você que o coração do seu inimigo ou alguém que lhe persegue está fazendo isso ou porque ele quer ou porque ele está sendo incentivado, mas o coração dele, o coração do rei, o coração do seu inimigo, do seu adversário está na mão do Senhor. Ele inclina para onde ele quer. Lembre-se que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e no momento certo Ele vai agir. E Ele vai agir para mim e para você, no meu favor e no seu favor. E a hora da igreja triunfar está chegando. Eu não vejo a hora, irmãos, de estar com os irmãos todos lá na igreja, no templo, de podermos fazer a ceia, de podermos entrar em comunhão. Agora, principalmente, para mim e para você agora, o mais importante é obedecer. Obedeçam às lideranças, obedeçam ao pastor, obedeçam às lideranças constituídas e que o Senhor possa nos abençoar. Não jogue fora a arma que você tem. Não despreze a arma que você tem, poderosa em Deus. Lembre que a sua luta não é contra carne nem sangue. As nossas armas são espirituais. E aquilo que nós temos de melhor e de mais potente é a oração. Então eu gostaria de orar com vocês nessa hora e clamar ao Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento e nessa hora, Pai, eu clamo a Ti, Senhor. Clamo como aqueles egípcios que estavam sendo assolados. Estamos aqui com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo amado, que o Senhor possa estar com gemidos inexprimíveis ao Senhor, clamando por nós nesse momento. Que muitas vezes nos faltam palavras para dizer a nossa situação. Mas que o Senhor, Deus, possa estar no teu alto e sublime trono, mas incline os seus ouvidos a essa oração. Ouça o clamor do teu povo nessa hora. Abençoa o teu povo nessa hora. Dá libertação, dá vitória. E que o Senhor, o seu nome, venha a ser glorificado. Que depois de toda essa situação ter passado, que o Senhor não possa trocar a sua glória com ninguém. Porque eu sei que foi o Senhor que libertou o Deus de Israel. E é o Senhor que vai dar a vitória ao seu povo e vai dar a vitória à sua nação. Peço desde já, Pai, pela tua igreja, Pai. Sustenta a tua igreja com mão forte, porque as portas do inferno não prevalecerão. Toma os teus membros, toma essa nação, nossa cidade, nosso país. Toma como um povo. Livra-nos, Pai, dessa pandemia e nos dá uma válvula de escape. Nós cremos no Senhor. Nossa confiança está no Senhor. E eu tenho certeza que isso vai passar. Amém? E graças a Deus, irmãos. Aleluia.